Olá, meus irmãos! É uma grande alegria podermos caminhar juntos pela leitura da Palavra de Deus, e a minha oração é que o Senhor Jesus derrame sua luz a cada passo que dermos. Nosso objetivo hoje é fazermos um passeio pelo primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro dos começos, o livro que trata do início de muitas coisas. Como eu falei, o objetivo é fazermos um passeio, é sobrevoarmos, não é o propósito fazermos um estudo aprofundado deste livro. Nós vamos nos atentar, sim, para alguns pontos importantes deste livro, dentro de um enfoque dispensacional, literal, ou seja, tratando o texto de acordo com aquilo que ele quer dizer, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu acho, não é colocando sentido no texto, é extraindo sentido do texto. E também adotando um enfoque na pessoa do Senhor Jesus. Temos que lembrar sempre que o propósito da Escritura é nos levar ao conhecimento da pessoa do Senhor Jesus e do seu plano de salvação para a humanidade. Então nós vamos olhar para o livro de Gênesis e vamos verificar as identificações que aparecem neste livro, e faremos assim nos próximos livros também. Vamos ver as identificações do Messias, as chamadas profecias messiânicas, que são os textos que falam das identificações do Messias Redentor. Então nós vamos fazer um passeio, um sobrevoo, tendo este enfoque aqui no livro de Gênesis. Falando um pouquinho sobre a autoria deste livro, alguns ainda contestam que Moisés foi realmente aquele que escreveu Gênesis e os demais livros do Pentateuco, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Porém, as próprias Escrituras nos garantem que Moisés é o autor, é o que escreveu estes livros. Lá em João capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz: a lei veio por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram através do Senhor Jesus. E esse é uma expressão que nós muitas vezes vemos nas Escrituras, a lei de Moisés, né? Então a palavra de Deus não deixa para nós nenhuma dúvida que quem escreveu estes 5 primeiros livros foi Moisés. Mas lembramos sempre que ele foi o registrador, como outros livros, todos os livros da Bíblia tiveram seus registradores. O autor é um só. Por isso a perfeita unidade nas Escrituras, porque o autor é o Espírito Santo. O livro de Gênesis começa dizendo: no princípio, Deus. Primeiras palavras do livro de Gênesis: no princípio, Deus. Isso é fantástico. Isso é muito significativo. Deus é o primeiro. No princípio, Deus. E se ele não for o princípio, se ele não for o primeiro nas nossas vidas, o fracasso é certo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2 diz: a terra era sem forma e vazia. E a gente percebe que no relato da criação, Deus primeiro vai dar forma à terra. Primeiro, separando a luz das trevas, no primeiro dia. No segundo dia, separando as águas abaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E no terceiro dia, juntando as águas num só lugar, aparecendo a porção seca e cobrindo a porção seca, a terra da relva e das árvores. Então a terra que era sem forma e vazia, agora tinha uma forma. Nos últimos 3 dias da criação, o Senhor preenche a terra, formando no 4º dia os grandes luminares e as estrelas. No 5º dia, as aves para sobrevoarem os céus, os animais marinhos para povoarem as águas. E no 6º dia, os animais terrestres, o homem e a mulher. Agora a terra estava com forma e preenchida. Deus plantou um jardim numa região chamada Éden e colocou ali o homem para cultivar e guardar o jardim. Vendo Deus que entre os animais não havia ali alguém que pudesse ser um par ideal para o homem, então Deus, da costela do homem, formou uma mulher. Perceba que interessante, antes de Deus dar ao homem uma mulher, Deus deu ao homem um trabalho. Havia uma ordem que ambos deveriam obedecer. Porém, a serpente enganou Eva.
Eva comeu do fruto que Deus havia ordenado que eles não comessem. Entregou ao seu marido, ele também comeu. E por este ato de desobediência, o pecado entrou no mundo, passou a fazer parte da história humana. Porém, Deus ali no Éden deixou uma palavra de esperança. Viria um redentor, um resgatador da humanidade. Capítulo 3 de Gênesis, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher. Interessante que no original, na língua original, no hebraico, lembrando que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, em algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito no grego. Então, no hebraico, no original, a palavra ali, o pronome é ele, enfatizando que o descendente da mulher será homem. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, viria o descendente da mulher para vencer a Satanás. Esta é a primeira identificação do Messias. Ele será o descendente da mulher. Ali, com a entrada do pecado no mundo, o homem e a mulher passaram a ser conscientes do bem e do mal. Quando Deus criou o homem e entregou a ele a responsabilidade de cuidar do jardim e a ordem para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, o Senhor ali estava estabelecendo, dando início à dispensação da inocência. Porém, agora que eles eram conscientes do bem e do mal, conscientes do seu pecado, terminava assim a dispensação da inocência e dava-se início à dispensação da consciência. Agora o homem e a mulher tinham consciência do seu pecado. E no próprio jardim do Éden, o Senhor mostrou a eles a maneira como eles agora deveriam relacionar-se com Deus. Quando pecassem, como deveria ser restaurada esta comunhão com Deus. Ali no Éden, o Senhor, ele fez o primeiro sacrifício. Animaizinhos foram mortos, inocentes deram suas vidas no lugar dos culpados. E o Senhor cobriu, vestiu o homem e sua mulher. Ali o Senhor Jesus estava apresentando o princípio da substituição, uma ilustração do que ele mesmo faria milênios depois dentro da nossa história. Eles foram expulsos do jardim, a história se desenrolou, houve o primeiro homicídio, as gerações foram passando, o pecado também foi avançando até chegarmos em Noé. Os principais personagens do livro de Gênesis são Adão, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José. Noé vivia numa geração que a Bíblia diz que era marcada por duas coisas: violência e corrupção. Mas a Bíblia diz que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé encontrou no Senhor tudo o que ele precisava. E o Senhor então disse a Noé que exterminaria os homens da face da terra, trazendo um dilúvio. Ordena a Noé que construísse uma arca para a salvação de si mesmo, dos seus familiares e dos animais que entrariam na arca. Depois de saírem da arca, Deus fez uma aliança com Noé, uma aliança eterna, de que a terra nunca mais seria destruída pelas águas do dilúvio. Deus colocou nos céus o seu arco como um sinal desta aliança e deu ao homem novas responsabilidades. Era o final da dispensação da consciência, início da dispensação do governo humano. Quando o Senhor atribui novas responsabilidades, traz novas informações para o homem. O Senhor introduz a carne na dieta humana. Depois do dilúvio, os animais também passam a ser carnívoros. O Senhor estabelece um sistema de governo em que os homens governariam sobre os homens e instaura a pena de morte para aquele que matar uma outra pessoa. Com os filhos de Noé, as gerações foram avançando. E nós temos ali, com os filhos de Noé, mais uma identificação do Messias. No capítulo 9 de Gênesis, versículo 26, nós lemos ali um versículo muito interessante. Bendito seja o Senhor,
Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Perceba, Canaã, não Cã. Canaã, os descendentes de Cã, que foram os povos que habitavam ali em Canaã, os ferezeus, os girgazeus, os jebuseus e tantos outros. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Portanto, o Messias será descendente da mulher e descendente de Sem. Veio a Torre de Babel, os homens desobedeceram a Deus mais uma vez, a ordem de Deus era para que eles se espalhassem, enchessem a terra, eles foram contrários a esta ordem, querendo ficar num só lugar. Então o Senhor confunde as línguas dos homens e os força a se espalharem. E depois disto, Deus chama um homem. Um homem que na época tinha 75 anos e faz a ele uma promessa. Era o final da dispensação do governo humano, início da dispensação da promessa ou patriarcal. Deus faz uma aliança com este homem, prometendo a ele que ele teria uma grande nação. Dele viria uma grande nação, que esta nação ocuparia uma terra e que através do descendente deste homem, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus promete para este homem, que se chamava Abraão, 3 coisas: terra, semente e bênção. É o que chamamos de pacto abrâmico. Um capítulo muito importante do livro de Gênesis, é o capítulo 15, quando ali o próprio Deus selou, ratificou esta aliança. Então, a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança incondicional, ou seja, ela depende apenas de Deus para que se cumpra. As promessas de terra, semente e bênção foram estabelecidas numa aliança ratificada pelo próprio Senhor. O Messias será o descendente de Abraão. O descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão teve um filho. Deus cumpriu a sua promessa depois de 25 anos. Quando Abraão tinha 100 anos, Deus deu um filho a Abraão. E no capítulo 26 de Gênesis, nós vemos que as mesmas promessas que Deus fez a Abraão, Deus as confirma com Isaque. Ou seja, temos mais uma identificação do Messias. Ele será o descendente da mulher, o descendente de Sem, o descendente de Abraão, o descendente de Isaque. Perceba como estas identificações, estes textos que falam do Messias e de mais ninguém, eles não são exclusivos, ou seja, eles não se excluem, eles são acumulativos. A informação de uma profecia não anula a informação da profecia anterior, ela se soma à profecia que vamos estudando. No capítulo 28, nós vemos que Deus confirma estas promessas também para o filho de Isaque, Jacó. As mesmas promessas que Deus fez a Abraão, a Isaque, Deus as confirma com Jacó. Então temos mais uma identificação. O Messias será o descendente da mulher, descendente de Sem, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Já temos 5 identificações. Jacó teve um filho, teve 12 filhos, né? Um deles, José, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, foi levado para o Egito, passou por muitas injustiças, foi preso, mas a Bíblia diz que o Senhor era com José. E depois de muitos anos no Egito, ele se tornou governador do Egito. A terra passou por um período de fome extrema. E Jacó, depois de saber que seu filho José estava vivo, porque ele achava que o filho havia morrido, quando os irmãos trouxeram a capa de José ensanguentada, achava que José tinha morrido. Mas quando ele soube que José estava vivo, resolveu descer ao Egito com toda a sua descendência. E no final de Gênesis, já estamos chegando no final deste livro, veja que estamos fazendo um sobrevoo por este livro. Lá no capítulo 49, nós temos uma informação extraordinária. Jacó, já no final da sua vida, abençoando cada um dos seus filhos, num espírito profético, ao abençoar o seu filho Judá, capítulo 49, versículos 10 e 11,
ele disse assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. O cetro não se arredará, não se afastará de Judá. E eu pergunto, quem é que usa um cetro? Um rei. Ou seja, as Escrituras estão nos ensinando, vai vir um rei da descendência de Judá, da tribo de Judá. Perceba esta palavra aqui, Siló. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. A palavra Siló significa aquele a quem pertence. É uma referência também ao Messias. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence. A quem pertence o quê? O cetro. E a quem pertence o cetro? Um rei. O cetro não vai se afastar de Judá até que venha aquele a quem pertence este cetro, e a ele obedecerão os povos. É como se aqui no primeiro livro da Bíblia, uma pequena janela já fosse aberta para nós lá para a escatologia. Porque chegará o dia em que todos os povos obedecerão o rei da tribo de Judá. Mais uma identificação do Messias. Ele será o descendente da mulher, o descendente de Sem, de Abraão, de Isaque, de Jacó e o rei da tribo de Judá. Versículo 11. Ele, este rei, amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Qual foi o animal que o Senhor Jesus montou ao fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém? Lembra? Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Uvas não têm sangue, mas homens têm. E chegará o dia em que o Senhor Jesus pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E depois disto, como rei, legítimo herdeiro do trono de Judá, reinará sobre toda a terra. Este foi o nosso panorama do livro de Gênesis. Que Deus abençoe agora a sua leitura deste livro, e se você já leu o livro de Gênesis, que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, que este panorama tenha servido de edificação para você. Se você gostou, se esse vídeo foi importante, se ele foi edificante, se você aprendeu mais da palavra de Deus, curta, compartilhe este vídeo com aqueles que também desejam conhecer mais do Senhor e da sua palavra. E não se esqueça de inscrever no meu canal. Que o Senhor abençoe a todos nós.